Você está no banco de trás de um carro em alta velocidade. 4 criminosos perigosos, fugitivos de uma prisão de segurança máxima, acham que você é apenas uma vítima indefesa. Eles riem, zombam, acreditam que tem tudo sob controle. Mas há um detalhe que eles não sabem. Você é a comandante Eva Sinclair, líder da Força Delta, uma máquina de combate treinada para eliminar ameaças antes mesmo que elas percebam o perigo. E agora, eles são as presas. O que acontece quando os sequestradores percebem que escolheram a mulher errada? Será que conseguirão sobreviver a uma caçada onde a caçadora é a própria vítima? Prepare-se para uma história de ação, reviravoltas e vingança, porque esta noite os monstros não vão dormir tranquilos. Acompanhe até o final e descubra como Eva transforma um sequestro em um verdadeiro pesadelo para seus captores. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som abafado de explosões controladas. No coração de uma prisão de segurança máxima, localizada em uma área remota e cercada por quilômetros de deserto, um grupo de prisioneiros executava um plano que havia sido arquitetado ao longo de anos. Os alarmes ainda não haviam disparado. A ala de isolamento, onde estavam os detentos mais perigosos, estava mergulhada na escuridão, com apenas o brilho vermelho de uma lâmpada de emergência piscando intermitentemente. Dentro de uma das celas, Riker, um ex-militar condenado por traição, olhava impaciente para um relógio improvisado rabiscado na parede. Ele sabia que tinha apenas segundos antes que os guardas percebessem a falha elétrica que haviam criado. Agora, sussurrou Dante, um hacker brilhante, mas psicopata, que havia invadido sistemas bancários e governamentais antes de ser capturado. Com um estrondo abafado, uma pequena carga explosiva feita com materiais clandestinos destruiu as fechaduras magnéticas. Em questão de segundos, 4 homens perigosos estavam livres, movendo-se como sombras pelos corredores estreitos. Cray, um assassino brutal, tomava a dianteira, enquanto Mason, um especialista em demolição, carregava um pequeno dispositivo pronto para desativar a segunda barreira de segurança. Do lado de fora, um guarda bocejou segurando sua xícara de café. Ele nem teve tempo de reagir quando uma lâmina fria cortou sua garganta silenciosamente. Cray limpou a faca na camisa do homem caído e sinalizou para o grupo continuar. Os segundos corriam. Eles precisavam chegar ao pátio externo antes que os alarmes fossem acionados. Dante puxou um tablet contrabandeado e digitou rapidamente. 10 segundos antes de o sistema de backup entrar. Movam-se. No portão principal, o último obstáculo, uma cerca elétrica de alta voltagem. Mas Mason já estava pronto. Ele plantou uma carga de C4 improvisada e detonou, criando uma abertura perfeita. Os 4 correram para a escuridão, deixando para trás o caos. No instante seguinte, sirenes começaram a ecoar. Holofotes varreram a área e a torre de segurança abriu fogo, mas já era tarde. Eles haviam desaparecido na noite, prontos para sua nova vida de crime. O que eles não sabiam era que seu pior erro ainda estava por vir, e ele viria na forma de uma mulher. A noite estava fria e silenciosa, quando os 4 fugitivos invadiram uma estrada deserta, longe do perímetro da prisão. Eles haviam caminhado, por horas, seguindo trilhas pouco usadas para evitar a patrulha policial que já vasculhava a região. O plano era simples: roubar um veículo, encontrar um esconderijo e desaparecer até que a poeira baixasse. Riker, o líder do grupo, escaneava a estrada com olhos treinados. Eles precisavam de um carro e, de preferência, um motorista que não oferecesse resistência. Foi quando os faróis de um SUV preto surgiram à distância, cortando a escuridão. Aí está nosso bilhete de saída, murmurou Cray. Um sorriso cruel se formando em seu rosto. Dante e Mason se posicionaram rapidamente nos arbustos ao lado da estrada, prontos para interceptar o veículo. Quando o SUV se aproximou, Riker e Cray surgiram no meio da pista, agitando os braços freneticamente. A motorista reduziu a velocidade, hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. Foi sua primeira e única falha. Antes que pudesse reagir, Mason lançou-se sobre a porta do passageiro, abrindo-a à força. Dante, com uma pistola roubada,
De um guarda morto. Apontou diretamente para a motorista. Sai do carro, agora! Ordenou Riker. A mulher não demonstrou pânico. Seu olhar frio analisou a situação rapidamente, medindo cada um dos homens ao seu redor. Mas sem demonstrar resistência, ela ergueu as mãos lentamente e desceu do veículo. Ela usava um casaco de couro escuro e calças táticas. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo baixo e havia algo na forma como se movia. Precisa, calculada. Mas os fugitivos estavam cegos pela própria arrogância. Bonito carro, mocinha, zombou Cray, empurrando-a com violência contra a lateral do SUV. Ela não reagiu, apenas observou. Acho que você acabou de ser promovida a nossa motorista. Particular, disse Riker, empurrando-a para o banco do motorista novamente. Dante se sentou ao lado dela, enquanto os outros 3 entravam no veículo, prontos para fugir dali o mais rápido possível. Mal sabiam que acabavam de sequestrar a mulher, errada, porque ela não era uma simples civil. Ela era a comandante Eva Sinclair, líder da Força Delta, uma das unidades mais letais e treinadas do exército, e aqueles homens não faziam ideia do inferno que estavam prestes a enfrentar. Dentro do SUV, o clima era pesado. Os fugitivos acreditavam ter total controle da situação. Riker, no banco de trás, mantinha os olhos fixos na estrada enquanto Dante brincava com a pistola em suas mãos. Mason e Cray, rindo baixinho, reviravam o porta-luvas e o porta-malas em busca de algo útil. A única que permanecia completamente calma era Eva Sinclair. Sentada ao volante, ela dirigia sem demonstrar medo ou nervosismo. Seu olhar observava tudo. Pelo retrovisor, os gestos, os olhares e até as pequenas falhas no comportamento dos homens. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que ela estava montando. Para onde estamos indo? Sua voz soou firme, mas neutra. Riker estreitou os olhos, surpreso com a falta de pavor na refém. Você faz muitas perguntas, hein? Só dirige, ela assentiu, obedecendo. Por enquanto, mas Eva já estava no controle. O primeiro erro dos sequestradores. Dante, no banco do passageiro, abriu o porta-luvas e puxou um distintivo militar. O que temos aqui? Ele riu segurando o objeto entre os dedos. Major Eva Sinclair, Exército dos Estados Unidos. O silêncio no carro ficou denso. Cray, que estava folheando uma pequena pasta de documentos, parou abruptamente. Mason olhou de relance para Riker, que não disse nada. Apenas analisava Eva agora com outros olhos. O que diabos uma militar de alta patente está fazendo sozinha no meio do nada? Murmurou Mason desconfiado. Eva apenas deu um sorriso de canto. Vocês cometeram um grande erro. Dante bufou, tentando esconder o desconforto. E o que você vai fazer? Pedir reforços? Você está sozinha, querida. Isso aqui não é um quartel. Mas algo na forma como Eva olhava para ele o deixou inquieto. Aqueles olhos não eram de uma mulher assustada. Eram de alguém que já tinha matado antes. E matado com precisão. O instinto de sobrevivência. Começa a gritar. Por um momento, o veículo seguiu em silêncio. Riker, o mais experiente dos fugitivos, não tirava os olhos de Eva pelo retrovisor. Havia algo errado. Ele já havia sequestrado reféns antes. Pessoas comuns imploravam, choravam, tremiam. Mas essa mulher não. Ela não era normal, ela não era civil. E o pior, ela estava calma demais. Parem o carro, ordenou Riker repentinamente. Eva continuou dirigindo como se não tivesse escutado. Eu disse para parar o carro. Agora, sem hesitar, Eva acelerou brutalmente. O SUV disparou pela estrada, pegando todos de surpresa. Dante se virou gritando, mas Eva já sabia exatamente o que estava fazendo. O jogo estava prestes a virar, e aqui o SUV rasgava a estrada deserta em alta velocidade. Os 4 sequestradores, que minutos antes acreditavam ter total controle da situação, agora estavam em pânico. Para essa merda de carro! Gritou Dante, agarrando o painel enquanto Eva mantinha o pé cravado no acelerador. Mas ela não tinha intenção de obedecer. Eva Sinclair estava no comando agora. Ela manteve o olhar frio e calculado no asfalto à frente. Cada movimento milimetricamente pensado. Os fugitivos ainda não tinham entendido, mas o sequestro havia terminado no momento em que subiram naquele carro. Agora eram eles que estavam nas mãos dela.
A primeira ação direta Riker, percebendo que a situação estava prestes a sair do controle, sacou uma faca da bota e a encostou no pescoço de Eva. Eu disse para parar esse maldito carro. Sua voz agora tinha um tom menos confiante. Eva sorriu de canto. Você não vai me matar. A frase foi dita com tanta certeza que Riker hesitou. Ele já enfrentou soldados antes, já lidou com gente dura, mas aquela mulher não piscava. Foi sua primeira falha, e Eva nunca deixava passar falhas. Em um movimento quase imperceptível, ela soltou uma das mãos do volante e agarrou o pulso de Riker com força absurda, torcendo-o de um jeito que fez o osso estalar. Argue! Riker urrou, soltando a faca involuntariamente. Eva girou o volante bruscamente para a direita. O SUV derrapou na estrada, jogando todos contra as laterais. Dante, que tentava sacar sua arma, foi esmagado contra o painel, perdendo o equilíbrio. Cray e Mason se agarraram aos assentos, tentando não serem lançados para fora. A faca agora estava nas mãos de Eva, e a maré começou a virar. Eva respirou fundo, ainda acelerando. Ela precisava eliminar a vantagem numérica deles aos poucos. Cray, sempre o mais violento, foi o primeiro a se recuperar. Ele tentou agarrar Eva pelo pescoço, mas ela se antecipou, com um golpe certeiro no cotovelo dele. Eva deslocou o braço do assassino, fazendo-o gritar. Já é filha da... Cray não terminou a frase. Eva largou o volante por um segundo e o socou com o cotovelo bem no nariz, quebrando-o instantaneamente. Sangue jorrou, enquanto Cray caiu para trás, segurando o rosto. Mason, percebendo que a mulher, que eles pensavam ser indefesa, estava acabando com ele sozinha, tentou puxar uma pistola da cintura. Mas Eva já o tinha no radar. Com um golpe brutal no freio, o carro deu uma guinada para frente. Mason não conseguiu segurar a arma, que caiu no tapete do SUV. Foi tudo o que Eva precisou. Ela pegou a faca e jogou no painel, cravando-a exatamente onde Dante tinha sua mão apoiada. O hacker berrou de dor quando a lâmina atravessou sua pele e ficou presa no painel. Riker ainda segurava o braço ferido, olhando para Eva como se finalmente tivesse entendido o tamanho da merda em que se meteu. A mulher que ele sequestrou não era apenas uma oficial do exército. Ela era uma máquina de guerra. Eva manteve os olhos nele pelo retrovisor. O jogo acabou, rapazes. A respiração de Riker estava pesada. Ele conhecia aquele olhar, o olhar de um predador. A questão agora era se eles sairiam vivos dessa les 4 homens, não faziam ideia do que os aguardava. O SUV corria pela estrada deserta, agora descontrolado. O cheiro de sangue e suor tomava o ar dentro do veículo. Eva Sinclair, até então uma refém, havia virado o jogo com golpes precisos e brutais. Dante estava gritando, sua mão ainda presa pela faca no painel. Cray sangrava pelo nariz quebrado, enquanto tentava recuperar os sentidos. Mason se encolhia, percebendo tarde demais que subestimaram a mulher errada. Mas Riker estava pensando, calculando. Ele sabia que precisava agir rápido ou eles estariam mortos. Cheirem essa vadia do volante, rosnou segurando o braço ferido. Mason, suando frio, puxou um canivete do bolso e se lançou contra Eva. Erro fatal. Eva viu Mason pelo canto do olho. Ela já esperava a tentativa desesperada. Na fração de um segundo, ela soltou o volante e desviou o corpo para o lado, agarrando o pulso de Mason no ar. Com um movimento seco, torceu o braço dele para trás, quebrando-o como um graveto. Arga! Mason gritou, seu corpo desabando para o lado. A dor o consumiu por completo. Ele largou a faca no mesmo instante. Eva, sem hesitar, pegou a arma do chão com uma mão, enquanto ainda segurava o volante com a outra. Agora ela estava armada. A caça havia virado caçadora. Os olhos de Dante estavam arregalados de dor e medo. Ele ainda tentava puxar a mão cravada no painel, mas cada movimento só o fazia sangrar mais. Já Cray, mesmo atordoado, viu uma chance. Com um rugido, ele puxou uma pistola da jaqueta e apontou para a cabeça de Eva. Morre, desgraçada! Mas Eva já estava esperando. Ela virou o volante com força para a esquerda no exato momento em que Cray puxou o gatilho. O tiro errou. O SUV derrapou violentamente. O impacto fez Cray bater a cabeça na lateral do carro, atordoando-o de vez.
Eva não deu chance para um segundo tiro. Com um golpe brutal, ela puxou o freio de mão. O SUV capotou 2 vezes, antes de deslizar por alguns metros e finalmente parar no meio da estrada, tombado de lado. O silêncio reinou por alguns segundos. Poeira e fumaça subiam do veículo destruído. Foi quando Eva, já se levantando dos destroços, percebeu que Riker ainda estava consciente. Ele a encarava, ofegante, o rosto coberto de cortes e sangue. E naquele momento, ele soube que estavam condenados. Riker comete o último erro cambaleando. Riker sacou uma faca presa na bota e avançou contra Eva. "Eu vou te matar!" gritou, mais por desespero do que por certeza. Eva, com a calma de quem já fez isso dezenas de vezes, girou nos calcanhares e desviou do golpe. Então, antes que Riker pudesse reagir, ela desarmou-o com um chute e o acertou com um soco direto na garganta. Ele caiu de joelhos, sufocando. Eva ficou em pé diante dele, intacta, enquanto ele se engasgava tentando respirar. Riker não acreditava no que estava acontecendo. Aquela não era uma refém. Era um monstro. E eles haviam cometido o pior erro de suas vidas. A noite estava silenciosa outra vez. Apenas o som do vento cortando o deserto e o estalo do metal retorcido do SUV capotado preenchiam o ar. No chão, Riker ofegava, segurando a garganta, ainda tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Cray estava inconsciente, com a cabeça sangrando após o impacto contra a lataria. Dante gemia de dor, sua mão ainda presa no painel destruído. Mason se encolhia, os olhos arregalados de medo, sabendo que era questão de segundos até Eva acabar com ele também. E no meio daquele caos, Eva Sinclair se levantava dos destroços, sem um arranhão significativo. O massacre ainda não tinha acabado. Ela limpou o sangue da testa e olhou ao redor. O jogo estava completamente a seu favor agora. A comandante da Força Delta estava no controle. A arte da guerra em um único movimento Eva se moveu devagar, analisando cada um dos homens caídos ao seu redor. Ela sabia que ainda havia perigo. Homens como aqueles não desistem até o último suspiro, e ela estava certa. Dante, suando frio e com o rosto pálido pela perda de sangue, tentou um último truque. "Ei, a gente pode conversar. Podemos fazer um acordo." Sua voz falhava. Eva virou-se para ele, a pistola ainda firme em sua mão. "Você acha que estou negociando?" Dante engoliu em seco. Ele sabia a resposta antes mesmo de ouvir. Eva puxou a faca do painel com um movimento ágil, libertando a mão dele. O hacker gritou, segurando o ferimento, mas não teve tempo de reagir. Eva o acertou com um chute direto no peito, jogando-o para trás. Ele caiu desacordado. 2 fora. Agora restavam Riker e Mason, o líder. Desmorona Mason já não queria mais lutar. Ele ergueu as mãos, tremendo, tentando falar. Por favor. Eu só fui junto. Não queria machucar você." Eva se aproximou dele, a expressão impassível. "Você amarrou uma mulher inocente no volante de um carro em movimento. Você acha que isso não conta?" Mason não teve resposta. Eva o pegou pela gola da camisa e o jogou contra o carro. Ele não lutou. Não tinha mais forças. 3 fora. Só restava Riker. E ele ainda tentava rastejar para longe, ofegante, seu corpo completamente derrotado. Eva caminhou até ele e parou. Riker levantou o rosto sujo de sangue e poeira. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo de verdade. Ele não via mais Eva como uma mulher indefesa. Agora ele sabia exatamente quem ela era. "Quem diabos é você?" Ele sussurrou, a voz quebrada. Eva inclinou-se para perto dele. Seus olhos perfuraram os dele como lâminas. "Eu sou o seu pior pesadelo." Então, sem aviso, ela ergueu a perna e pisou com força no ombro ferido de Riker. Ele gritou. "É isso que você faz? Quebra homens que já estão derrotados?" Eva sorriu de canto. "Não. Eu só devolvo o que vocês merecem. E com um golpe... preciso." Ela deu um soco brutal no rosto de Riker, apagando-o instantaneamente. E agora? Era a vez dela de caçá-los. O deserto estava escuro e silencioso, quebrado apenas pelo som do vento cortando a areia e os gemidos abafados dos fugitivos derrotados. Eva Sinclair estava em pé,
olhando para os corpos caídos ao seu redor. Ela poderia simplesmente deixá-los ali e ir embora. Mas isso não era uma opção. Homens como aqueles sempre voltam. Se ela os deixasse vivos e livres, eles fariam o mesmo com outra pessoa. Eva se abaixou e pegou a pistola de Cray, verificando o carregador. 5 balas, o suficiente. Ela se virou para Mason, que ainda tentava se afastar, arrastando-se no chão como um verme. Não, Shuma, por favor, eu me rendo. Ele sussurrou, os olhos arregalados de puro terror. Eva não respondeu. Ela simplesmente ergueu a arma e apontou para ele. Mason fechou os olhos, esperando o tiro. Mas ele não veio. Em vez disso, Eva o nocauteou, com um golpe seco na têmpora. Ela não precisava matá-los, precisava entregá-los. Enquanto Eva amarrava Mason e Cray com pedaços de tecido rasgado do SUV destruído, um barulho chamou sua atenção. Ela se virou rapidamente, os sentidos aguçados. Riker e Dante haviam desaparecido. Eva franziu a testa. Eles estavam fracos e feridos, mas ainda eram perigosos. Se tivessem conseguido escapar para o deserto, poderiam encontrar um novo esconderijo ou até mesmo uma arma. Ela não podia permitir isso. A caçada começou. Eva pegou uma lanterna pequena do porta-luvas do SUV destruído e apontou para a areia. Pegadas frescas, eles estavam fugindo na direção das colinas rochosas, um lugar perfeito para uma emboscada. Eles achavam que poderiam virar o jogo novamente. Eles estavam errados. Eva começou a segui-los. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Ela já caçou homens antes e nunca falhou. Depois de alguns minutos de caminhada silenciosa, Eva ouviu um barulho. Ela se abaixou atrás de uma rocha e observou. Dante estava encostado em uma pedra grande, segurando a mão ferida e respirando com dificuldade. Ele estava sozinho. Isso significava que Riker estava em algum lugar mais à frente, planejando algo. Eva se aproximou devagar. Ele nem percebeu até ser tarde demais. Com um movimento rápido, ela o agarrou por trás e aplicou um mata-leão. Dante tentou lutar, mas ele estava muito fraco. Shh, já acabou para você, sussurrou Eva. Em segundos, ele apagou. Restava apenas um. O líder, Eva, deixou Dante amarrado e seguiu as pegadas de Riker, que levavam para uma caverna entre as rochas. Ela apertou os olhos. Uma armadilha. Riker era esperto. Ele sabia que não conseguiria vencê-la na força, então tentaria pegá-la de surpresa. Mas Eva não era qualquer um. Ela já sabia exatamente como ele pensava. E agora, ela iria caçá-lo como um animal encurralado. A entrada da caverna era estreita e escura, com o eco do vento sussurrando através das pedras. Eva Sinclair parou por um instante, observando as pegadas na areia. Riker estava lá dentro, ferido, cansado, sozinho, mas ainda perigoso. Ela inspirou fundo e se esgueirou para dentro. Se Riker queria uma última luta, ele teria. Mas seria nas regras dela. Eva se movia como uma sombra, os sentidos aguçados. Cada passo era silencioso, cada respiração calculada. Mais à frente, o som de uma pedra rolando. Ele estava perto. Ela sacou a pistola e seguiu adiante, usando a lanterna com cautela. A caverna se dividia em pequenas passagens, cheias de pedras e sombras profundas, o lugar perfeito para uma emboscada. Mas Eva não seria pega de surpresa. Ela passou ao lado de uma grande rocha quando bang! Um tiro passou de raspão pelo seu ombro, fazendo-a se abaixar rapidamente. Riker estava escondido atrás de uma formação rochosa, segurando a arma com a mão trêmula. "Acha que me pegou, Sinclair?" ele gritou. Sua voz estava tensa, misturada. Com dor e desespero, Eva sorriu de canto. "Não, Riker, eu sei que te peguei." O último engano de Riker, o silêncio caiu sobre a caverna. Eva sabia que ele estava tentando calcular sua posição, mas ele cometeu um erro fatal. O eco da caverna fazia parecer que ela estava em um lugar, quando, na verdade, ela estava em outro. Riker ergueu a arma e apontou para onde achava que Eva estava. Ele apertou o gatilho, mas nada aconteceu. O clique seco ecoou pela caverna, sem balas. Antes que ele pudesse reagir,
Eva surgiu das sombras e o atacou com força total. Riker não teve tempo de reagir. Eva o atingiu com um soco brutal no estômago, dobrando-o ao meio. Ele tentou contra-atacar, mas ela desviou e acertou um chute preciso no joelho dele, fazendo-o cair de joelhos. A respiração dele estava pesada. O corpo tremia. Ele sabia que tinha perdido, mas ele ainda tentou um último golpe. Com um rugido, ele se lançou contra Eva, tentando estrangulá-la, mas ela era mais rápida. Eva girou o corpo, segurou o braço dele e o derrubou com uma chave de braço violenta, pressionando o rosto de Riker contra o chão frio da caverna. Ela pressionou o joelho contra as costas dele e puxou o braço com força. Se mexer, eu quebro. Riker bufou, o rosto contorcido de raiva. Mas ele sabia que era verdade. Ele perdeu. Eva segurou Riker contra o chão por um momento, sentindo o peito subir e descer rapidamente com a respiração acelerada. Ela poderia acabar com aquilo ali mesmo. Poderia matá-lo. Mas não, isso seria fácil demais. Ela precisava que ele fosse julgado, que pagasse por cada crime, por cada vida que destruiu. Ela pegou um par de algemas que havia encontrado no SUV e prendeu os pulsos dele. Você está acabado, Riker. Ele riu baixinho, cuspindo sangue no chão. Você devia ter me matado, Sinclair. Um dia alguém vai fazer isso. Eva apertou as algemas com força. Talvez. Mas não vai ser hoje. Ela o puxou para cima e começou a arrastá-lo para fora da caverna. A caçada finalmente havia terminado. O primeiro sinal das autoridades foi o som distante de helicópteros cortando a noite. As luzes azuis e vermelhas da polícia piscavam no horizonte, refletindo nas dunas de areia. O cerco estava fechado. Eva Sinclair caminhava pela estrada deserta, arrastando Riker algemado como um troféu de guerra. Atrás dela, os outros 3 fugitivos estavam caídos no chão, imobilizados e inconscientes. O massacre que ela causou não passou despercebido. Os policiais armados se aproximaram rapidamente, formando um círculo ao redor dela. Eles esperavam encontrar uma vítima, mas encontraram uma caçadora. Um oficial do FBI, agente Marcus Reed, saiu de um dos veículos táticos. Seu olhar percorria a cena, tentando processar o que via. Comandante Sinclair, ele arregalou os olhos. Meu Deus, nós achamos que você estivesse morta. Eva jogou Riker no chão como se ele fosse lixo. Quase estive, mas esses vermes não tiveram sorte. Reed olhou para os criminosos destruídos. Ele sabia que a Força Delta treinava os melhores soldados do mundo. Mas isso não parecia apenas uma missão bem-sucedida. Parecia um massacre cirúrgico. Enquanto paramédicos tratavam os fugitivos e agentes revistavam o SUV destruído, Reed se aproximou de Eva. O que diabos aconteceu aqui? Ela cruzou os braços. Eu fui sequestrada. Eu resolvi o problema. Reed piscou, surpreso com a frieza dela. Você resolveu o problema? Comandante, esses homens estão em estado crítico. Um deles pode não sobreviver à noite. Eva encarou Reed nos olhos. Eu não sou médica, sou soldado. O agente suspirou. Sabe o que vai acontecer agora, não sabe? Ela sabia. O governo não gostava de operações não autorizadas. Mesmo que ela tivesse eliminado criminosos, alguém ia querer respostas. Em menos de 1 hora, o local foi tomado pela imprensa. Câmeras piscavam, repórteres gritavam perguntas. Comandante Sinclair, você pode explicar como sobreviveu ao sequestro? É verdade que você matou um dos fugitivos com as próprias mãos? O governo sabia que você estava envolvida? Eva apenas olhou para as câmeras e respondeu com uma única frase. Não se luta contra monstros sem sujar as mãos. E então, sem mais palavras, ela entrou no carro preto do FBI. O destino? Washington. O que aconteceria a seguir? Isso dependia dos superiores dela. E de quão longe estavam dispostos a ir para encobrir o que ela havia feito. A estrada para Washington foi silenciosa. Dentro do carro preto do FBI, Eva Sinclair mantinha os olhos fixos na paisagem escura, o rosto impassível. Ao seu lado, o agente Marcus Reed analisava um dossiê grosso com o nome dela estampado na capa. O governo queria respostas e, pior, queria controle. A comandante da Força Delta não era uma civil qualquer. Ela era um ativo valioso e agora era um problema.
Horas depois, em uma sala fria de interrogatório no Pentágono, Eva estava sentada diante de uma mesa de metal, encarando 3 oficiais de alta patente. Você agiu sem autorização. Um deles disse, folheando relatórios. Você matou criminosos antes mesmo da polícia chegar. Outro acrescentou. Eva manteve o olhar fixo. E os oficiais se entreolharam. Um deles pigarreou. Você sabe que isso pode ter repercussões. O que você fez? Não é algo que pode simplesmente ser ignorado. Ela se inclinou para a frente. Se eu não tivesse feito, eu estaria morta. Vocês preferiam isso? O silêncio na sala foi absoluto. Ela sabia a resposta. Eles não podiam perder um soldado como ela. General sentado à frente de Eva, fechou a pasta e cruzou as mãos sobre a mesa. Nós temos um problema, comandante. Se essa história vazar, vai ser um escândalo. Você agiu como um esquadrão de execução. Eva deu um sorriso de canto. Não, eu agi como uma sobrevivente. O general respirou fundo e então empurrou uma pasta nova para ela. Então, vamos colocar suas habilidades em algo útil. Temos uma missão para você. Eva abriu a pasta e viu o rosto de um homem procurado internacionalmente. Ela ergueu os olhos para os superiores. Isso é uma oferta ou um ultimato? O general não piscou. Considere uma segunda chance, mas da próxima vez queremos que você siga ordens. Ela fechou a pasta lentamente. Veremos. Horas depois, Eva estava em seu apartamento, observando as luzes de Washington. Pela janela, ela tinha uma escolha. Poderia aceitar a missão e continuar servindo, ou desaparecer de vez. Mas, no fundo, ela sabia a resposta. Ela nunca fugiu de uma luta e nunca fugiria agora. No fundo, Eva Sinclair era uma guerreira. E a guerra dela ainda não tinha acabado.